Boa tarde. A falta de polícia em patrulhamento ou nas esquadras nos meses de verão tem sido uma realidade na Madeira, tudo à conta das várias festas que se têm realizado um pouco por toda a ilha. A escassez de pessoal tem levado algumas esquadras a funcionarem em serviços mínimos, colocando em causa a capacidade de resposta da Polícia de Segurança Pública. Do dia 15 para 16 e 16 para 17 de agosto, foi sexta e sábado, no turno noturno, havia um elemento apenas nas quadras da Ribeira Brava. Ponta de Sol e Calheta tinham 0 à noite, patrulha. E no dia 17, no turno da tarde, havia um elemento na Calheta e não havia nenhum na Ponta de Sol nem na Ribeira Brava. Ou seja, o facto do comandante regional dizer que tem elementos suficientes é diferente do que estamos a ver. Não há elementos, mas para assegurar os remunerados houve bastantes elementos. Para fazer as duas coisas parece que está se tornando um bocado impossível. Esquadras com apenas um agente, neste caso na zona oeste da Ilha da Madeira, com períodos sem patrulhamento noturno. Paulo Jardim, dirigente sindical do Sindicato Independente dos Agentes de Polícia, sublinha que os agentes precisam de tempo de descanso, mas não conseguem porque são chamados para estes serviços remunerados. Todos precisam de um bocado afastados do seu trabalho, para descansar e estar com a família. Chega junho, julho, agosto e talvez setembro, o polícia quase que tem que andar com a farda todos os dias. E às vezes 15, 14, 15 e 16 horas por dia, porque já não há remunerados de 4 horas. Como isto também tem tudo a ver com o horário alterado. Antigamente eram 6 horas, havia mais disponibilidade para fazer remunerados, tinha mais turnos, dava para rodar. Hoje em dia são 8 horas, fica mais complicado. Cansaço que depois acaba por se refletir no próprio humor dos agentes da PSP. Cada vez há menos elementos, e depois pode haver elementos de férias, elementos que depois estão de baixa. Trabalhar 15 e 16 horas por dia, mesmo que seja só nos meses de verão, só como quem diz, só nos meses de verão, 15 e 16 horas por dia, e depois obrigam os polícias até na sua folga a ser chamados, como aconteceu no Rally Vinho Madeira, que só elementos nas 3 folgas foram obrigados a trabalhar os 3 dias. Isso depois os polícias começam a sentir esse cansaço, depois desde que os polícias já não têm paciência, ou seja, o facto de estarem cansados, isso está comprovado cientificamente que depois ter aquela vontade que o polícia tem de trabalhar e de ajudar as pessoas. Se eles quisessem Robocops, eles se calhar estavam contentes, mas o pior é que não é assim. Falta de polícias que compromete a formalização de queixas ou a resposta a ocorrências. No Funchal, por exemplo, existe falta de patrulhamento. A própria população, naquele tom de brincadeira, ou não, a dizer, para remunerados há polícias, e agora na patrulha, quando uma pessoa telefona para a polícia, não existe ninguém. Ou não existe ninguém na patrulha na rua, diária. As pessoas já não veem polícia, já não saem nos postos fixos e o carro patrulha a passar. E mesmo assim, às vezes, só tem um carro patrulha no Funchal. No Funchal, todas as vezes só tem um. Por causa de algumas baixas ou de outras situações, de férias e isso. Claro que, e a população, agora como vê, as câmaras vêm ajudar, mas de que serve estar uma câmara a ver e depois não haver polícias para aceder à situação? É complicado. E segundo o dirigente sindical, muitos dos polícias estão longe da rua para tratar de serviços administrativos. Muitos não gostam de ouvir isto. Os polícias cada vez mais têm cargos internamente das 9 às 5. Não é que é necessário, mas depois vai desfalcando o serviço mesmo de patrulha. Por isso vamos ficando cada vez, há menos elementos a ver e depois há mais elementos a entrar para esses serviços administrativos. Bastava ter umas 2 ou 3 patrulhas apiadas no Funchal, de manhã e à tarde, à noite, às vezes tem menos gente ou mais ao fim de semana, que as pessoas já começavam a olhar para a polícia e dizer, olha, a polícia está aqui, a polícia está aqui. E podia dissuadir algumas coisas, desde que vissem pelo menos umas 2 patrulhas. O diário de hoje revela que, numa altura de grande requisição de serviços remunerados para policiamento em eventos, muitos metem baixa porque já não aguentam e a PSP perde capacidade de resposta. Chega hoje ao fim a greve no Centro de Abate da Madeira. Contactado pela TSF, Nelson Pereira faz um balanço positivo à paralisação que começou no dia 11 de agosto. Eu acho que foi muito positivo. Isso porque os trabalhadores todos da linha de abate estiveram envolvidos, foram eles que
avançaram com esta greve, foram eles que fizeram este sacrifício enorme de 2 semanas de greve e 2 semanas sem receber os vencimentos para alertar a opinião pública, o governo e a administração do CARAM para a situação a que se encontram e da forma como decorreu essas 2 semanas, que fizeram tudo para desmotivar e desmobilizar os trabalhadores, não conseguiram. E, portanto, acho que foi bastante positivo. Ainda assim, apesar da paralisação, houve abates. Não vai faltar carne este fim de semana nos vários arraiais da ilha. Houve abates, atenção, porque, entretanto, houve a questão dos serviços mínimos foram suspensos. Depois, o governo decretou interesse público e, nessa avaliação de interesse público, obrigatoriamente faz suspender a decisão anterior, ou seja, voltaram aos serviços mínimos. Portanto, segunda-feira, à tarde, os trabalhadores tiveram-se apresentar, os que estavam de serviços mínimos, tiveram-se apresentar ao serviço. Na terça-feira, e penso que foram perto de 21 peças, 21 animais foram abatidos. Portanto, e são esses animais, dos 21, penso eu, que vão depois ser distribuídos, sexta-feira, sim. Nelson Pereira, que se queixa da demora do Tribunal em analisar a providência cautelar interposta pelo sindicato. Ao fim de 2 semanas não há uma decisão. É pena, porque na verdade todos nós estaríamos interessados, penso eu, todos nós estaríamos interessados em saber qual seria a decisão de considerar o CARAM como serviços mínimos ou não. Portanto, no entender do sindicato não há serviços mínimos para uma empresa como o CARAM, não há nada do Código de Trabalho que assim o indique, e pronto, e ao contrário, o Governo acha que sim, e nessa disputa, passado 2 semanas, ainda não sabemos, na verdade, qual é a decisão final. É só essa a única parte negativa, todo o resto foi positivo, mesmo na questão dos serviços mínimos, os trabalhadores foram obrigados a cumprir, fizeram-no em protesto, estavam de greve, e os trabalhadores que se empenharam na greve, os trabalhadores da linha de abate, todos eles estiveram de greve, foi 100% da adesão da greve dos trabalhadores da linha de abate, e isso é positivo. A greve no centro de abate da região autónoma da Madeira, o CARAM, que se iniciou no dia 11 de agosto e que termina hoje, dia 22. Continuamos o nosso roteiro autárquico pelas 54 freguesias da Madeira e desta vez vamos à Sé. É nesta freguesia que se encontram mais pessoas em situação de sem-abrigo e mendicidade, mas também idosos que vivem isolados, alguns com dificuldades. Falar com o padre é uma das melhores formas de conhecer a freguesia. O cônego Marcos Gonçalves, que é pároco da Sé, reconhece os problemas, mas como conhece outros mundos, prefere valorizar os aspectos positivos. Como somos uma ilha, estamos no meio pequeno, às vezes as coisas ganham uma proporção grande, quando às vezes são coisas simples. E às vezes não damos valor às coisas positivas. Por exemplo, se formos à cidade de Roma, vai ver o que é lixo, vai ver o que é pobreza, vai ver o que é turismo misturado, trânsito caótico, poluição. Aqui, graças a Deus, temos uma cidade onde passa muito turismo, uma freguesia bonita, pequenina, em termos de território, é uma freguesia pequena, tem 6.000 habitantes. A paróquia, digamos, é pequena, tem uma bonita colaboração, uma bonita vivência também com a junta de freguesia, porque somos pequeninos e próximos, e entre nos ajudamos e colaboramos naquilo que é possível. Há uma vivência bonita, convivência bonita de sempre. Marcos Gonçalves não minimiza o problema dos sem-abrigo, mas considera que o mesmo não se resolve de forma drástica. As pessoas que nos visitam às vezes criticam um pouco os sem-abrigo que estão na porta da igreja. É claro que nós já os conhecemos, mais ou menos são sempre os mesmos, alguns vão falecendo. Se formos a outras catedrais ou outras igrejas pelo mundo fora, não se imagina a pobreza que existe. Existem tendas, e vi tendas, sacos de cama, esponjas, em qualquer esquina das catedrais. Apesar disso, não serve de minimizar os problemas que temos, é a nossa realidade.
É claro que a nossa relação com eles é de respeito, é de cumprimentar, não se meter, digamos, a proibir as pessoas, a dar esmola, ou a maltratá-los, ou mandá-los... Não, tem que haver uma relação boa da Igreja com eles, e eles são delicados, graças a Deus não temos razão, assim, da nossa convivência de queixa. Mas, de toda maneira, eu penso que era um esforço de toda a sociedade, em várias facetas, em várias, digamos, dimensões do cuidado humano, que se devia de olhar. Exatamente, porque, digamos, que engloba, é multifacetado. O problema não é... Se fosse fácil de resolver, já estava resolvido. Também o turismo, que nos últimos tempos tem sido contestado pelo excesso de visitantes, não pode ser visto como um problema. Aliás, é uma oportunidade que a Sé vai aproveitar com maior qualidade. A nossa igreja é o maior monumento na nossa região. Eu penso que todos os turistas que passam pela Madeira devem passar aqui pela igreja da Sé. Há uns, digamos, passam, entram e saem, tiram uma fotografia em 3 minutos. Outros já são mais, digamos, é uma sensibilidade maior, já querem aprofundar, ler um panfleto, conhecer a história. Agora vão à torre, tem uma torre. E depois também, agora abrimos a torre, está a ser uma experiência muito interessante, ainda que falte fazer as obras mas estamos a tratar disso, fazer as obras necessárias para abrir a torre com qualidade. O estacionamento é outro problema no Funchal que, em princípio, não deveria afetar o pároco da Sé. Uma ilusão. Nós temos 2 lugares de estacionamento reservados que diariamente são, digamos, abusivamente ocupados. Eu acho uma graça, às vezes as pessoas dizem é melhor, não queremos fazer mais estacionamentos para trazer carros para a cidade. Mas depois vêm estacionar os carros no lugar ocupado. Acho uma graça. Eu nunca na minha vida, não é por ser religioso ou padre, é uma questão de nunca na minha vida eu iria ocupar um lugar reservado a alguém. Ou seja, parte da educação. Para o padre, o estacionamento bem podia ser subterrâneo, como acontece em todas as praças do Porto, retomando a hipótese da praça do município. Eu agora viajei ao Porto, tinha que ir a ver a Torre dos Clérigos e achei graça que as praças do Porto estão todas com estacionamento subterrâneo. Só a igreja, só a praça do colégio que fazem uma confusão a fazer. Mas são coisas da nossa mentalidade. Às vezes não importa a ideia, importa quem a teve. E então, como a coisa está a não querem estacionamento subterrâneo, mas depois querem pôr os carros em cima. Eu acho uma graça. Então, estas contradições que nós temos que aprender a viver e a conviver e digamos, e há muita gente que diz que não vale a pena criar mais estacionamentos na cidade, o que é importante é criar meios de transporte ou tornar possível que as pessoas deixem o carro em casa e não tragam os carros para o centro da cidade. Há várias filosofias, mas de toda maneira aquilo que eu tenho para dizer é que não afeta, digamos, a participação das pessoas nas nossas missas e na visita do turismo à nossa igreja. A freguesia da Sé é a mais pequena do Funchal em área e população, mas tem pormenores que a tornam um caso único. Inclui no seu território as Ilhas Selvagens, o ponto mais a sul de Portugal, e é atravessada diariamente por milhares de pessoas. No desporto, o Nacional recebe amanhã, na Choupana, o campeão nacional, Sporting, às 6 da tarde. Hoje foi dia de antevisão para ambos os técnicos. Na Choupana, Tiago Margarido projetou o desafio que antevê ser difícil frente aos Leões de Alvalade. De facto estão bem, vamos defrontar o bicampeão nacional que reagiu muito bem à derrota na Supertaça e isso mostra o espírito que vive dentro daquele balneário. As dinâmicas estão bem oleadas, penso que o Rui e a sua equipa técnica foram bastante inteligentes nesta nova configuração do Sporting, porque lhes permite variabilidade naquilo que é o seu processo ofensivo, fundamentalmente o processo de construção, e isso faz com que os adversários não consigam prever tão bem a forma como devem defender,
devido à plasticidade tática que eles este ano apresentam. Como tal, e têm dinâmicas bem oleadas, já é uma equipa que se mantém há alguns anos junta, tirando a questão do ponta de lança, com a inclusão do Luís Soares, estão bastante bem oleados, portanto penso que têm favoritismo nisso e estão fortes. A verdade é que vêm 2 jogos muito positivos e a marcar bastantes golos. Em Alcochete, o treinador do Sporting, Rui Borges, também projetou um desafio de extrema dificuldade para o seu plantel. Uma equipa bastante difícil, já estive lá também, já sei de antemão também o que é jogar na Choupana, por isso será sempre um jogo difícil por tudo, por o aspecto climatérico, que não sabemos o que é que pode acontecer a qualquer momento ali, por tudo, por umidade, o calor, é um bocadinho tentarmos estar o máximo preparados para isso, que não controlamos. O que controlamos, sim, estarmos preparados para isso. Uma equipa que o ano passado, apesar de tudo, foi, penso que a 6ª ou 7ª equipa com mais remates enquadrados na baliza, por isso, equipa que é muito objetiva, que é muito vertical, por isso, uma equipa que está à procura do seu melhor momento, como é normal, com os jogadores novos, que vai estar super motivada para defrontar um Sporting que é campeão, apesar de tudo, também, e só por isso já qualquer equipa vai estar super motivada para nos defrontar, por isso. Ligar isso ao estádio, ou à dificuldade de jogar na Choupana, será um jogo difícil, mas acredito que naquilo que nós controlamos estaremos preparados para a exigência do jogo. Nacional Sporting que se joga este sábado a partir das 6 da tarde no estádio da Madeira, um jogo que conta com relato aqui na antena da TSF Madeira, nas bancadas, lotação esgotada.